eu sou Rosângela Carvalho, arquiteta urbanista, falando aqui pelo CAU Alagoas, diretamente do nosso Café com o CAU na Bienal. E nós estamos hoje com o nosso convidado, o professor Alexandre Toledo, professor da Universidade Federal de Alagoas, importante profissional atuante em Alagoas, e vamos falar sobre várias atividades que ele desenvolve e dizer também que ele foi um dos que prefaciou o livro do Rubens de Oliveira Buarque. O prefácio é feito por ele. Nós estamos na Bienal, né? Então tudo aqui é livro. E aí eu queria conversar um pouco com ele sobre essas atividades que ele está desenvolvendo. Bem-vindo, professor. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória dentro da universidade e fora dela. E também vamos conversar um pouco sobre a verticalização e os processos de verticalização dos quais você tem estudado. Ok. Obrigado, Rosângela. Queria também estender esse agradecimento ao CAU Alagoas por ter aberto essa possibilidade de divulgar a nossa exposição itinerante Processo de Verticalização Urbana das Capitais Nordestinas, que aconteceu durante toda a tarde da terça-feira aqui no estande do CAU. Então, eu sou professor da Federal de Alagoas, como efetivo há 30 anos, e lidero o grupo de estudos em projetos de arquitetura desde 2006. A atividade de pesquisa, nesse grupo de pesquisa que eu lidero, tem dedicado-se a estudar a verticalização urbana de Maceió e, comparativamente, as outras capitais nordestinas. Por que de início só as nordestinas? Porque algumas capitais têm o porte urbano de Maceió, todo esse porte médio, que são consideradas até 1 milhão de habitantes, com exceção das 3 grandes capitais nordestinas, como Salvador, Fortaleza e Recife. Então, nosso foco é estudar a verticalização. Começa pelo estudo da tipologia do edifício vertical, que ele tem uma certa complexidade projetual, mas o edifício vertical ele se insere nesse contexto da verticalização urbana e do planejamento da cidade como um todo. Eu vi aqui também que vocês, nessa exposição itinerante, vocês passaram a tarde aqui, né, na Bienal, né? Tá um ambiente muito. A gente convida todos os profissionais também para virem, nós teremos ainda até domingo. Nós temos muitos livros também lançados aqui, além desse que eu citei, desse do Rubens. E a gente também vai falar um pouco agora sobre esse estudo de verticalização que vocês têm feito, sobre os impactos positivos e negativos, sobre a ótica do direito à cidade. E sobre o detalhamento que vocês fazem, se é só a questão físico-territorial ou se tem a questão social envolvida, né? Como desenvolvermos novas formas de habitar, verticalizadas ou não, mas nessa seara da verticalização, que promovam esse desenvolvimento da cidade de forma mais equilibrada, de forma a respeitar aquelas regras ambientais, de forma a respeitar o suporte, né, do nosso território, a força de suporte do meio ambiente. Como é que esses estudos acontecem e em que momento esses alunos que estão com você começam a praticar esse conteúdo que ele tem, que momento ele começa a praticar, pôr em prática na sua vida profissional? Bom, esse trabalho que nós apresentamos na terça-feira, ele é fruto de uma atividade integrada de ensino, tanto na graduação como na pós-graduação, de pesquisa, ligado às pesquisas de iniciação científica da UFAL, e também com desmembramento em trabalhos de mestrado e doutorado, orientados por mim, e mais recentemente como uma atividade de extensão universitária. O fruto principal dela tem sido essa exposição itinerante, que já passou por algumas escolas de arquitetura, que será finalizada agora no mês de novembro, lá na UMJ. Então, a ideia é levar ao conhecimento do público mais específico da arquitetura e urbanismo o que o grupo de pesquisa produziu ao longo dos últimos 4 anos. Ela é focada na verticalização das cidades. De início, nós estudamos as estratégias do mercado imobiliário, sobretudo em Maceió. Então, fizemos um corte da pesquisa de 2000 em diante. E por que 2000? 2000, Maceió tem uma mudança significativa com a reorganização dos bairros. Passou de 25 bairros para 50 bairros com essa lei do abairramento.
E a partir daí, só em 2005, com o novo plano diretor, na verdade não é o novo, é o primeiro, que o anterior não pode ser chamado de plano diretor, porque ainda não estava previsto essa nomenclatura, que foi só após o Estatuto das Cidades. Então, em 2005, o plano diretor, e em 2007, um detalhamento desse plano diretor com o Código de Urbanismo e Edificações. Então, o nosso foco foi que movimentos o mercado imobiliário ele realiza para manter em alta a verticalização urbana como um produto imobiliário, porque é o carro-chefe de vendas do mercado imobiliário. Esse produto, o edifício vertical, em suas diversas modalidades, seja para habitação, que é o grande mote, seja para comércios e serviços. E, mais recentemente, os edifícios verticais de uso misto. Então, a nossa pesquisa ela focou em 4 estratégias. 2 urbanísticas, que são a substituição de edifícios baixos por edifícios altos, proporcionando o adensamento de áreas já densamente verticalizadas, como os bairros de Ponta Verde, Jatiuca e Pajuçara, onde esse fenômeno acontece com maior visibilidade. O segundo, o lançamento de loteamentos para edifícios verticais, quais sejam terrenos já tão grandes que permitem construir de forma otimizada um edifício só ou um condomínio de edifícios. Isso é muito comum nas áreas de expansão, como nos bairros de Jacarecica, Cruz das Almas, Garçatorta. Então, urbanisticamente, observamos essas 2 estratégias que o mercado já estava utilizando. E depois das tipologias dos edifícios, nós observamos 2 produtos novos, que eles remetem a esse período de 2000 e diante. O primeiro deles é o edifício de uso misto. Ele começa em Maceió com a galeria do Cinema Arte Pajuçara, quando se tem uma torre residencial em frente à praia, o edifício Ana Maria, e hoje o Hotel Slim, virado para a rua de trás. Ele foi um exemplo isolado e teve pouco segmento, mas a partir de 2000, essa tipologia começa a aparecer mais na cidade, culminando com condomínios verticais de uso misto, como o JTR e o Maceió Facilities. Então, hoje, nós conseguimos mapear que tem mais de 50 exemplares de edifícios ou condomínios de uso misto, marcando uma tendência importante na cidade, associado à disponibilização também de unidades hoteleiras por meio da contratação de serviços de Airbnb. Então, na tipologia arquitetônica, esse é um que se destaca. E a segunda, os edifícios ou condomínios clube. O que vem a ser isso? Tem um caso emblemático em Maceió, que foi o lançamento do Alto das Alamedas, ali entre Mangabeiras e Jacintinho. Esse condomínio de 3 torres, ele ofertou vários itens de lazer comum às 3 torres. Então, isso deu muita visibilidade nas vendas, e isso foi seguido, sobretudo em terrenos grandes, da expansão no litoral norte, da área também do Tabuleiro, como Antares, da Serraria, no Barro Duro. Então, essa tipologia também passou a ser comum. E uma terceira é a utilização de edifícios verticais como unidades hoteleiras, mas que de fato não são hotéis, ou seja, não são pessoas jurídicas caracterizadas como hotéis, mas vendem para aluguel por temporada. Isso tem dinamizado, né, o mercado imobiliário. Com serviço então, de concierge, né, que eles colocam uma pessoa para administrar. Já uma empresa já responsável para administrar e serve como investimento. Quase nunca tem residentes de fato neles, mas acontece também essa simultaneidade. Bom, do ponto de vista do planejamento urbano, a nossa pesquisa ela tentou levantar a legislação urbana desde os códigos de posturas, Código de Edificações e de Urbanismo de 85 para cá, e comparou com todas as outras capitais do Nordeste, ou seja, como é pensado o planejamento de verticalização, focado só na verticalização, tá? De todas as capitais do Nordeste. Entendi. E nessa interação, os grupos de pesquisa também atuavam junto a outros profissionais de outros estados, ou só era dentro da universidade e vocês pesquisavam a legislação? Esse trabalho foi realmente muito prazeroso. Por quê? Qual foi a metodologia utilizada? Primeiro, articulando iniciação científica com dissertações e teses,
fizemos um levantamento precioso de tudo que foi publicado sobre verticalização urbana de cada uma das capitais. Identificada essa produção bibliográfica, contactamos os profissionais que produziram esse material, sejam teses, dissertações, artigos em periódicos ou livros, e os convidamos para interagir conosco. Eles deram palestras virtuais de início e também, sempre que a gente convidava um pesquisador, convidávamos um ou outro arquiteto que atuava nesse segmento do mercado. Então foram muito ricas essas interações, primeiro de forma remota, que sempre tinha um arquiteto que projetava na cidade edifícios verticais e um pesquisador que tinha produzido reflexões sobre o processo de verticalização. Depois dessa primeira etapa de sensibilização com palestras, fizemos uma visita em loco em cada uma das 8 capitais do Nordeste. E éramos recebidos por esses pesquisadores, por esses arquitetos, que aí sim nos mostravam em loco como se dava o processo de verticalização. E após essa etapa de visita, a turma produzia em banners, que é o produto da nossa exposição itinerante, e agora a última etapa será a produção de e-books sobre cada um dos conjuntos das 3 viagens que fizemos em 2023, 2024 e 2025. Um trabalho muito rico, né, de pesquisa, e é importante para a gente perceber que as cidades precisam de reflexão e a gente precisa criticar, ser mais críticos, né, em relação ao que fazemos, né? A crítica nem sempre é bem recebida entre nós. E eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios das cidades em relação à verticalização, sobre as perspectivas e cenários futuros possíveis, né? E sobre o ônus e o bônus da verticalização nas cidades. Nesse sentido de refletir sobre o que estamos fazendo no nosso tempo para deixar para gerações futuras e para a vida nas cidades atualmente mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como os grupos reconhecem isso, como eles percebem as temáticas que eles estão estudando e o que é bom e o que é ruim dessa verticalização. A gente sabe que toda ação nas cidades tem seus pontos positivos e pontos negativos. Ótimo, Rosângela. Veja, a pesquisa ela dá respostas nesse sentido. Por quê? De início, se fez um levantamento histórico dos primórdios da verticalização em cada uma das capitais nordestinas e comparando com o processo das grandes metrópoles brasileiras, nomeadamente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, observamos que o início da verticalização, sobretudo nas 3 maiores capitais do Nordeste, já acontece prematuramente nos anos 30, e, curiosamente, com a tipologia de hotel vertical. Por que eu destaco curiosamente? Maceió hoje tem uma importância significativa na tipologia de hotel vertical, por conta desse boom turístico e que a área mais procurada na cidade é uma área sujeita a esse adensamento vertical, onde se concentram a maioria dos nossos hotéis verticais. Então, desde os anos 30, que já se aparecia esse processo, ele já se delineava nas capitais, seguindo essa tendência do Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Mas ele só se consolida no Nordeste dos anos 50 em diante, sob a égide da modernidade. Então, é meio que o desenvolvimento da tecnologia do elevador, do concreto armado e essa necessidade das capitais menos importantes do Nordeste mostrarem que também estavam de acordo com o sinal dos tempos. Então, Maceió, o processo de verticalização acontece no centro da cidade não por uma falta de espaço urbano, porque Maceió, curiosamente, é um município cuja área rural é o dobro da área urbana. Então, a área de expansão tem a vontade, mas por conta dessa premissa de modernidade e de status, que, querendo ou não, o edifício vertical, sobretudo o de habitação, ele começou a ter na sociedade brasileira. Então, os 2 primeiros edifícios, por exemplo, verticais altos de Maceió, multifamiliar, que são São Carlos, na Praia da Avenida, e o edifício Lagoa Mar, no início do Farol, em frente ao CREA, ele surge com essa perspectiva. Não, era uma construtora local que queria mostrar que dominava a tecnologia do concreto armado, desculpem, e queria mostrar que Maceió era capaz de produzir isso. E o edifício Lagoa Mar
a necessidade de firmar uma construtora, que depois veio a ser a Cipesa, e também de domínio dessa tecnologia. Então, porém, fazer uma verticalização numa cidade que não foi planejada para a verticalização, ela traz problemas graves, sobretudo de trânsito, de qualidade de vida, de redução de proporcionalidade entre áreas livres e de lazer para o adensamento construtivo ou o adensamento populacional. Veja um caso emblemático em Maceió, o loteamento Stella Maris. Se a gente olhar as primeiras fotos aéreas dos anos 70, e eu acompanhei o Stella Maris desde o início, quando eu fui estagiário de edificações nas primeiras construções do Stella Maris, era destinado a casas. Com o avanço da verticalização, foram remembrados lotes e construídos edifícios verticais. Olha o impacto no terreno que teriam uma ou duas casas, passar a ter 20 apartamentos. Então, esses impactos precisavam ser melhor pensados para que não crie o caos que está hoje. Hoje, o que acontece? É difícil solucionar o problema do trânsito porque você não tem um planejamento urbano de mobilidade adequado. Mas a discussão da cidade compacta em relação à cidade dispersa ou espraiada, ela é muito presente. Ambas têm vantagens e ambas têm desvantagens. O que precisamos é legislar sobre isso, né? Sim, mas o nosso plano diretor, ele tem instrumentos e regulamento. Inclusive, ele chama de áreas de adensamento controlado. Mais especificamente, os bairros da parte litorânea e início da parte alta, que já passou pelo processo de verticalização. Alguns não está tão intenso, né? Porque, por exemplo, o bairro do Farol passou por uma estagnação de verticalização. Ela foi retomada nos anos 2000, inclusive tem um trabalho que eu orientei de mestrado sobre isso, por conta do preço do terreno na orla. E aí começaram a vender o Farol como a nova orla, né? A orla do Farol, a orla visual apenas, né? Ou seja, você desfrutava da paisagem, da borda do Farol, mas sem os atrativos do calçadão, que de fato, depois do efeito Copacabana, né? De se morar à beira-mar e ter toda a área de calçadão como área de lazer, isso se repercutiu em todas as outras capitais litorâneas. Então, o planejamento ele é fundamental. A revisão em curso do plano diretor, ela tem apontado nessa direção. Inclusive, para mim, foi uma grata surpresa ter convidado profissionais do IPLAN, inclusive do CAL, para a finalização da pesquisa lá na UFAL, e eles foram nossos debatedores quando nós mostramos essa produção nossa. E saber que o IPLAN tem contato muito estreito com outros organismos de planejamento de outras capitais. E aí a gente precisa trazer essas lições. Por exemplo, as lições de São Luís do Maranhão, que não permite subsolo, que o pilotis precisa ser vazado, que o máximo de verticalização é 10 pavimentos, só com outorga onerosa que pode ir a 15. Aracaju também, que não permite a construção de subsolo por conta do lençol freático e também por questões de inundação desse pavimento quando coincide períodos de chuvas intensas com marés altas. É uma série de detalhes que eles começam a aparecer. Agora, curiosamente, por exemplo, as polêmicas que acontecem em Maceió. Vão criar mega torres ali no antigo Hotel Jatiuca, de 15 pavimentos. Fortaleza, João Pessoa já estão construindo com 45 pavimentos. Não estou dizendo que seja bom, precisa ser estudado, né? Inclusive os arquitetos que nos acompanharam em Fortaleza disseram que os edifícios balançam. Ou seja, ainda tem esse problema de conforto ambiental. É verdade. Sobre os planos diretores, era um tema que a gente poderia abordar aqui, sobre essa interação, como ele está sendo reconstruído agora, né, revisitado. É um tema muito importante. De que forma esse grupo, além dessa oficina que você falou aí do IPLAN, dessa interação com o IPLAN, que é muito bom, de que forma esses estudos, que é uma comunidade científica, né, atuando e pesquisando sobre um tema de forma, né, muito profunda, como é que isso está sendo aproveitado para que no plano diretor tenha essa visão de verticalização nessa forma, como você diz, de forma planejada, de forma a respeitar o meio ambiente,
seja lençol freático, seja capacidade de saneamento, seja capacidade de abastecimento da água, seja mobilidade urbana, transporte e trânsito, que quando adensa vira o caos. A gente tem um exemplo recente, né, da própria área verde lá do Corredor Vera Arruda, que querem abrir, não querem abrir, justamente pela ausência de seguir com o planejamento. Se eram casas que ali estavam previstas, né, as ruas são menos delgadas, né, e a gente tem a gente tem um cenário de mudança que não respeitou realmente o primeiro planejamento. Então, nesse sentido, como é que está se dando essa inter-relação desses grupos com que é a comunidade científica de Alagoas, com o Instituto de Planejamento, ou o governo do Estado, ou os governos Ótimo. municipais? Aí eu vou fazer um pouco da divulgação do que estamos fazendo agora. Finalizamos essa etapa da comparação da verticalização de Maceió com as 8 capitais e agora estamos focando esforços em entender o parâmetro de densidade urbana. Ele não é um parâmetro fácil de lidar. Às vezes o código o trata de forma muito superficial. Então, estou orientando atualmente uma tese só sobre essa temática, como considerar a densidade urbana ou o adensamento urbano, qual o melhor parâmetro? É o populacional? É o construtivo? Se for o construtivo, é com a soma dos pisos que o edifício vertical disponibiliza? É só com a projeção dele no terreno? Então, a gente está vasculhando o conceito de adensamento construtivo e adensamento populacional para gerar um parâmetro mais fiável para planejamentos futuros. Isso é uma leitura, né, mais profunda, né? Sim, os autores têm contribuído muito com isso. A gente tem feito de uma forma integrada, porque tem sido o tema da minha pesquisa de iniciação científica, que é com a equipe de 4 alunos da graduação, essa doutoranda e mais 2 mestrandos. Um dos mestrandos, inclusive, está desenvolvendo a dissertação dele sobre o edifício vertical de uso misto, porque hoje o nosso Código de Urbanismo só prevê 2 artigos sobre essa tipologia, e é uma tipologia que vem crescendo em Maceió. Então, o que a gente quer é detalhar as possibilidades e também incluir algum elemento de impacto de vizinhança entre esses novos edifícios que trazem serviços conjugados a eles. A ideia é também trabalhar mais precisamente aquela teoria da cidade 15 minutos, ou seja, você poder fazer tudo a pé em 15 minutos. No raio, né, de 3 quilômetros você dá conta de andar. Né? Então a ideia é essa. O grupo está com pesquisas agora alinhadas com esse conceito da densidade para sinalizar futuramente para o novo plano diretor poder incorporá-las de uma maneira mais assertiva. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, professor Alexandre. Eu agradeço. Encerramos aqui, mas nós temos ainda algumas gravações do Café com Cal na Bienal. E fiquem de olho. Se vocês quiserem saber mais informações, tanto sobre a pesquisa, procurem as redes sociais do Cal Alagoas. Nós temos informações no site e nas redes sociais. Feito. Ave Maria.